Estendemos nosso cordial boa noite aos irmãos, amigos. Aqui nos encontramos então dando prosseguimento às programações da nossa igreja. Tivemos uma semana, um evangelismo de Semana Santa muito abençoado. Centenas de pessoas foram alcançadas apenas nas nossas 3 igrejas. Tivemos um final de semana bem intenso aqui também. Culto jovem, a cantata da Páscoa ontem à noite aqui foi abençoada. Até celular apareceu, né? Os milagres aconteceram. Amém. E agora, queridos, aqui nos encontramos para dar continuidade com essa semana especial falando da saúde. Como igreja, acredito, podemos nos considerar grandemente privilegiados por Deus. Porque Deus, além de orientar a igreja com respeito aos aspectos da salvação, Deus, na sua infinita misericórdia, deixou para a nossa igreja uma linda, rica, sábia e equilibrada mensagem de saúde. E a gente vai perceber no decorrer dessa semana que a mensagem de saúde, ela tem tudo a ver, ou melhor, ela está relacionada também com o plano da salvação. Porque o objetivo de Deus é restaurar o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, tanto no corpo, quanto na mente, quanto na vida espiritual, quanto aos assuntos da fé. E nesse sentido, queridos, é uma bênção a oportunidade que estamos tendo de ter essa semana onde estaremos então refletindo sobre esses assuntos maravilhosos. Hoje e amanhã estaremos por aqui, muito embora não seja uma tarefa fácil falar de saúde com o médico assistindo, né? Quem sabe amanhã à noite ele vai nos brindar com alguma palestra, não sei, pode ser? De qualquer forma, estaremos aqui apoiando. Então, segunda e terça, pastor Dario, quarta, quinta e sexta, segundo programa, pastor Flávio Ferraz, que é o departamental, não está na área da saúde atualmente, né? Mas já foi da saúde há muitos anos, tem um cabedal maravilhoso com respeito a esse tema. Nessa noite, queridos, nós vamos fazer uma reflexão, então, no assunto que vai ser projetado aí. Muito bem. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a questão de remédios, né? Falar um pouquinho de remédios. Porém, nós vamos refletir sobre os 8 remédios da natureza. Interessante que esses 8 remédios, eles foram enfatizados no ministério e na obra de Ellen White. Acredito que a maioria esmagadora de nós sabemos quem foi Ellen White. Ela viveu no século XIX, num tempo onde a ciência e a medicina estavam bem atrasadas se comparadas com hoje. Um tempo, inclusive, que os profissionais de saúde sequer lavavam as mãos quando iam mexer de um paciente para outro. E as mortes por infecções generalizadas eram algo assim recorrente, comum. Uma época que, quando o paciente tinha febre, ele procurava um médico. Muitas vezes o médico olhava e dizia assim: olha, sua febre é devido ao excesso de sangue. Aí o médico tirava meio litro de sangue do paciente, media, a temperatura estava alta ainda, aí ele tirava mais, não sei quanto ali, e quando o indivíduo estava suando frio, morrendo já, o sangue indo embora, aí a febre baixava a força, né? Aí o médico dizia assim: eu não disse que eu tinha razão? Era excesso de sangue, pode ir embora para casa. Nessa época então de uma medicina muito primitiva, Deus brindou Ellen White com conceitos fantásticos na área do cuidado do corpo, da mente, estilo de vida, alimentação. E é impressionante que algumas das verdades que Deus revelou para ela, a ciência da época não tinha comprovação, não tinha nem revelação. E muito daquilo que foi revelado, isso foi confirmado nas décadas do século XX.
E penso que algumas coisinhas ainda deverão ser confirmadas ainda, né? Que não vem ao caso tratar hoje aqui, mas alguns aspectos da revelação dela ainda carecem. Eu creio que a medicina vai evoluir o suficiente para confirmar 100% de tudo aquilo que ela escreveu, do qual sabemos foi orientado pelo Espírito Santo. Então nós somos uma igreja imensamente privilegiada diante dessas instruções. E com toda certeza, queridos, temos o privilégio, ao mesmo tempo uma obrigação de valorizar essa mensagem para o nosso próprio bem, considerando ainda que essa mensagem ela serve de cunha, né, para abrir portas. Ela serve de um meio poderoso para quebrar preconceitos, porque uma das coisas que até o pós-moderno deseja, até o secularizado ele ambiciona, é ter muita saúde. E nós podemos e devemos e precisamos ser conhecidos como o povo da saúde, para a honra e glória do nome de Deus. Então eu espero que essa semana seja muito útil para esse objetivo ser alcançado. Eu espero que amanhã nós tenhamos o dobro dos assistentes de hoje, porque vocês orarão a Deus e trarão outros, vão ligar para os irmãos, para os amigos mais chegados. Olha, a semana de saúde está uma bênção, assim espero, né? Assim espero que seja uma bênção a partir de hoje, e assim espero que muitos, à medida que a semana vai passando, tenhamos então um apoio maior da nossa igreja. Então, falando dos 8 remédios da natureza, a humanidade tão preocupada com remédios. No livro Ciência do Bom Viver, página 127, olha os remédios aí: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Esse tema, Ellen White, ela explora fartamente nos seus escritos. Ela disseca cada aspecto desse e mostra de várias formas a beleza e a riqueza daquilo que Deus deixou para nós, que podemos denominar de um verdadeiro leme da nossa saúde. Sabe, são princípios, são remédios fundamentais ao alcance de todos, e uma vez que sejam observados, eles vão dar uma rota mais segura para a nossa saúde física, mental, e vai refletir na parte espiritual também. Então nós vamos rapidamente dar uma pincelada aqui em cada um desses remédios, e vamos entender o porquê que Deus revelou isso para Ellen White. Porquê que essas coisas tão simples, que às vezes não damos o devido valor, são tão importantes assim para a nossa saúde. Interessante. O primeiro remédio é o ar. Atos 17:25 diz: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Eu não sei se você já parou para pensar o gostoso que é respirar, né? Às vezes a gente está num local sufocado, o ar assim parado, né? Aquele mormaço, e de repente você sai ao ar livre, uma brisa, e você respira fundo. Não tem preço uma dádiva dessa. E a palavra de Deus diz que até a respiração é um presente que Deus dá para cada um de nós. Interessante que a respiração tem a ver com o ar. O ar puro é um dos preciosos remédios da natureza, a farmácia de Deus. Saber respirar de forma adequada é um fator importante para a manutenção de uma boa saúde. Por outro lado, a qualidade do ar é também de valor inestimável para o viver saudável. São dois aspectos de suma importância para alcançar os melhores benefícios da boa respiração: respirar bem e ter uma boa atmosfera. Esse assunto de respirar bem, eu não sei, ainda não escutei uma explicação, mas a gente nasce respirando direito. O bebezinho, ele respira usando o diafragma, como se quando enchesse o pulmão de ar, ele enchesse a barriguinha. Ele respira, a barriguinha estufa abaixo, e alguma coisa acontece durante o crescimento do ser humano que faz com que a maioria esmagadora respire errado
sem usar esse órgão criado por Deus para auxiliar na respiração eficaz, chamado diafragma. Eu não sei quantos aqui já refletiram sobre isso, já entenderam. A minha linguagem é a mais prática e mais leiga possível, né? Mas eu lembro que anos atrás eu tinha uma dificuldade tremenda de começar um discurso e terminar um discurso com a mesma voz, com a mesma qualidade. Houve ocasiões que eu fiquei sem voz na metade do discurso. O vexame que eu passei. Até hoje os irmãos me veem, isso foi muitos anos atrás: ô pastor, e a voz? Ô meu filho, isso já faz tempo, isso já caducou. Então tem gente que acha que eu estou doente da voz até hoje. E aí vai daqui, vai de lá, até que um profissional me orientou: olha, o senhor tem que aprender a respirar. Aí eu pensei, mas já sou adulto, sou velho já, e como que eu vou aprender a respirar? Você tem que aprender. Aí ele ensinou ali de uma forma bem simples, né? Coloca a mão aqui um pouquinho abaixo do pulmão, acima do estômago, né? Vamos fazer o exercício agora? Vamos treinar? Eu sou bem leigão, se alguém sabe melhor que eu, vem me ajudar aqui, por favor. Mas vamos ficar em pé? Vamos treinar a respiração, vamos lá. Treinar a respiração correta, hein? Imaginaria que ia dar uma aula dessa nessa igreja sobre respiração correta. Então coloca a mão aqui acima do estômago, abaixo da costela, isso? Abaixo da costela, bem no meio. Se você apertar, tem um órgão aí chamado diafragma. Para você usar o diafragma na respiração, você precisa, quando você puxar o ar, tenta colocar a barriga para fora. O povo faz ao contrário, né? Respira e murcha a barriga. Murchando a barriga, você não está usando o diafragma. Você está respirando, mas de uma maneira não na totalidade a qual o seu corpo foi projetado para respirar. Então o que vai acontecer? Você respira, para você ter certeza que o diafragma está sendo usado, faça como se estivesse enchendo a barriga de ar. Está certo assim, doutor? A dica? Então vamos lá. Então vamos respirar enchendo a barriga de ar, vamos lá? Esse só foi um treinamentozinho. Agora você vai respirar outra vez. Você vai encher a barriga de ar, mas não é a barriga, é o diafragma. O diafragma ajuda o pulmão a ampliar ainda mais para captar uma quantidade maior de oxigênio. Você vai segurar alguns segundos e vai soltar devagarzinho. Vamos lá? É bem lembrado, né? Pelo nariz. Ele aqui também fez o curso. Então vamos lá. Vamos lá. Pelo nariz, hein? Mas você soltou pela boca? Ah, pô, então tá certo. Então estava certo. Então vamos lá, vamos lá. Alguns que não estão acostumados, quando fazem isso a primeira vez, dá até tontura. Alguém está com um pouquinho de tontura aí? Tem vários aqui, né? Então tem que treinar mais, viu? Depois que você pratica mais vezes, aí a tontura desaparece. Eu não sei se é pelo fato de uma quantidade maior de oxigênio entrar, atingir o cérebro, não sei se isso dá uma adaptaçãozinha devido a gente não estar acostumado, mas a respiração correta é um dos fatores importantes para a resistência, para a boa saúde. Inclusive contribui para quem canta e contribui para a gente não perder a voz. Não vou dizer que isso vai resolver porque tem outros fatores, mas que contribui. Bom, durante a semana eu vou arrumar um professor melhor que para dar essa aula com mais... podemos sentar, vamos lá. Você já aprendeu, agora pratica em casa, tá bom? Não quero ver ninguém desmaiando aqui, então você pratica em casa. Apesar que eu não tenho notícia de alguém ter desmaiado, só vem a tontura mesmo, depois passa. Então, a questão do ar. Luz solar, energia da vida. Interessante. A respiração é Deus quem dá. O sol, ele tem um papel tão importante no bem-estar da criação de Deus, do ser humano em especial, que Deus, ele usa o sol como símbolo dele próprio. Olha que lindo, né? O sol simboliza o próprio Deus, é um símbolo de Deus. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, né? Então, o sol ele tem uma importância
primordial. Hipócrates, reconhecido como pai da medicina, viveu 400 anos antes de Cristo, reconhecia a luz solar como poderoso meio terapêutico para diversas enfermidades, denominando o tratamento como helioterapia. A ciência moderna também constatou os benefícios do bom uso da luz solar para o corpo humano. Então, essa questão da luz solar, mais tarde se descobriu então que se matam micro-organismos. Interessante que no tempo de Ellen White, quando alguém estava muito enfermo, num quarto, febril, alguma infecção, o comum das casas americanas era fechar tudo 24 horas. Não entrava, todas as frestinhas eram tapadas, aquele ar viciado, e a luz solar praticamente não atingia o cômodo onde o doente se encontrava. E era mais ou menos um costume que muitos da classe da saúde também ignoravam a implicação daquilo. E nesse contexto, então, Deus dá essa visão, essa revelação para Ellen White. A importância da luz solar. Matam micro-organismos nocivos à saúde. Os banhos de sol têm valor terapêutico nas feridas, nas lesões da pele, da pitiríase, da micose no pé de atleta e outras infecções de pele. Tuberculose, germes, focos infecciosos. O prêmio Nobel, em 1913, para o Dr. Niels Fensen, ficou demonstrado o grande valor da helioterapia como de auxílio no combate às infecções de garganta, infecções da pele, inclusive hanseníase, pneumonia e outras. Em outras palavras, o enfermo, tanto quanto o saudável, precisa da luz solar. Logicamente, aquela velha regra, antes das 10 ou depois das 4. Mas precisamos de ter banhos de sol também. Os doentes, especialmente os acamados, devem aprender a tomar banho de sol com regularidade no período da manhã e final da tarde. Faz grande diferença no tratamento. Certamente a recuperação é melhor. Além do mais, melhora até o estado emocional, que é fundamental na convalescença do enfermo. E outros aspectos mais, da fixação da vitamina D e tantos outros benefícios mais que não temos tempo. Um outro remédio apontado por Deus através de Ellen White: a abstinência. A abstinência, ela está relacionada com domínio próprio e com temperança. E interessante que é um conceito bíblico também, é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Algumas Bíblias trazem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha a importância, queridos, dessa questão da temperança. E nós, como adventistas do sétimo dia, acredito, precisamos pensar em investir mais nessas campanhas que no passado nos faziam famosos. As famosas escolas de recuperação para alcoólatras e fumantes. Porque infelizmente, embora isso seja um assunto tão comum para nós, a maioria aqui batizada na igreja, mas ainda estamos cercados por milhões de seres humanos viciados em bebidas alcoólicas, milhões de seres humanos viciados no tabaco, e outros tantos aí viciados nas drogas em geral. Então a importância da abstinência, ela tem o seu papel. Uma citação aqui muito importante de temperança cristã, que está no Conselho de Regime Alimentar 427: todo verdadeiro cristão terá controle sobre seus apetites e paixões. Isso tem a ver com temperança, domínio próprio, e tem a ver com abstinência. A menos que ele esteja livre da servidão do apetite, não pode ser fiel e obediente servo de Cristo. A condescendência com o apetite e as paixões embotam o efeito da verdade sobre o coração. Estamos nesse sentido da temperança. Isso representa uma verdadeira batalha para todos nós. Duas forças lutam para controlar o homem. Apesar de sermos fracos e volúveis, há uma ajuda que ninguém deve desprezar: a ajuda de Deus. Precisamos unir nossa vontade ao poder de Deus. Só Ele pode dar o poder de subjugar o apetite deseducado, as tendências para os vícios de qualquer natureza, e deter as compulsões.
Queridos, nessa batalha contra a falta do domínio próprio, o poder de Deus é inevitável, talvez é o recurso maior e máximo que nós temos ao nosso alcance. Mas de repente alguém pode pensar, mas o que significa na prática a temperança? A própria Ellen White, ela tem um conceito bonito quando diz que temperança é o uso equilibrado daquilo que é saudável e abstinência completa daquilo que é nocivo para a saúde. É usar com parcimônia, usar com equilíbrio aquilo que é bom e se afastar daquilo que comprovadamente faz mal para a saúde. Queridos, é um assunto que merece toda a nossa reflexão, porque a gente vive num dia a dia muito agitado. Muitos de nós aqui, muitos dos nossos irmãos e amigos e familiares têm uma jornada de trabalho bem extensa, estudam à noite, compromissos de família, fora os entretenimentos, o apelo da internet, da televisão. A tendência das pessoas é dormir muito tarde, acordar muito cedo. E a pessoa que dorme tarde e acorda cedo, a tendência dela é passar o dia abrindo a boca, né? É passar o dia com preguiça, com indisposição. E aí, queridos, a oferta dos estimulantes estão aí, sabe? Para poder fazer a pessoa se erguer. Aí vem o famoso café, né? O famoso café, matéria-prima da cafeína, estimulante do sistema nervoso central, que dá à pessoa aquela falsa sensação de despertamento, de energia. Mas aquilo é uma sensação falsa, ocasionada por uma droga. Um tempo desse alguém me falou, mas pastor, mas café tem plantação, é natural. Mas a cocaína também é natural. Maconha também é natural e é uma planta linda, né? O café ele tem a sua aplicação também na medicina, mas para ser consumido diariamente, sabe? Torrado ali, isso é simplesmente deletério para a saúde, porque faz a pessoa entrar num círculo vicioso, sabe? Dorme pouco, estimulante na cabeça, tá certo? E quando o efeito passa, o indivíduo vai para a lona, a energia nervosa vai quase a zero, precisa de outra dose para voltar à lucidez outra vez. E quando a pessoa percebe, ela está muito longe desse fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Isso acaba virando uma cerquinha quebrada na vida da pessoa, e através dessa cerca quebrada, o diabo vai entrar com outras coisas muito piores. É um assunto que merece a nossa reflexão. E o poder de Deus está aí para nos ajudar. O repouso saudável. Interessante, queridos. O repouso é tão essencial, é tão importante para um ser humano criado por Deus, que o próprio Jesus oferece esse repouso, né? Nos seus ensinamentos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alguém pode falar, mas pastor, isso aí é um repouso espiritual. Sim, mas ele reflete também na saúde mental, reflete no corpo, sabe? Ele favorece um bem-estar geral, e a gente vai ver isso daqui a pouco melhor. Agora, esse texto de Isaías, eu sou encantado com ele, porque diz assim: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É interessante você ler esse texto substituindo a palavra justiça por Jesus. Olha como é que ele fica, ó. O efeito de Jesus na sua vida será paz, e o fruto de Jesus na sua vida, repouso e segurança para sempre. Amém? Porque a justiça nossa, a justiça do cristão é o Senhor Jesus, é a comunhão com Ele. Então o repouso, queridos, ele é muito importante. O repouso que todo organismo necessita envolve descanso e restauração física e mental. O bom repouso é um modo natural e saudável de nutrir e revigorar o organismo cansado. É essencial à vida. O descanso, portanto, não deve ser algo casual, mas um período programado e bem aproveitado. Quanto
tempo devemos utilizar para dormir? Apenas uma alusão aqui que todos nós sabemos bem, né? Os bebês, esses são felizes, né? Os saudáveiszinhos ali, tranquilinhos, 16 a 20 horas por dia. As crianças 10 a 12 horas, 30 a 40 anos e 6 a 8. E dizem que após os 70 o indivíduo dorme menos, né? De 5 a 7. Dormir pouco aguenta o requerido, traz transtornos para a saúde. Porém, dormir demais também não é saudável. Interessante, e o Salmo 3, verso 5, se tem alguém aqui com dificuldade para dormir, olha uma promessa bonita aqui, olha: deito-me e pego no sono, acordo por quê, queridos? Porque o Senhor me sustenta. Então essa questão de observar o repouso do sono também merece a nossa reflexão. A necessidade de repouso que o ser humano tem é tão grande, é tão essencial, que além da noite que foi feita para dormir, Deus ainda deixou para a gente o quarto mandamento da santa lei de Deus. Porque o quarto mandamento prescreve o quê? Você vai abandonar toda a sua rotina secular, que te deixa estressado, e você vai consagrar 24 horas para adorar o teu Criador. E isso por si só, queridos, é um descanso. É um descanso solene. E tem alguém que está querendo tirar meu descanso. Ou você vai põe no vermelho, ou você diz que eu estou pregando. Aí você pode escolher. Queridos, outro elemento importantíssimo na questão da saúde, outro remédio que Deus deixou para nós, o exercício físico. Interessante, né? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Sabe o que me chamou a atenção nesse texto? É que aí aparecem duas atividades gostosas, maravilhosas, que todo mundo pode praticar, não precisa ter dinheiro, só precisa priorizar na sua mente, no seu coração, no seu tempo, que é caminhar e correr. Se você não gosta de correr, você caminha. Esses dias o Joel caminhou bem, né, Joel? Joel, a esposa, né? Temos um ancião aqui na igreja que gosta de correr, às vezes chama o pastor junto. Teve uma corrida lá onde foi lá no Sambódromo, né? Sábado, a Inhembi, né? No sábado à noite. O problema é que onde deixou o carro até a corrida, mais de 3 quilômetros. Aí os acompanhantes que foram para torcer, inclusive a minha filha, o agregado, e o Joel e a turma ali, tudo, tiveram que entrar no esquema, né, Joel? Está em forma? Ou está com a perna doendo até hoje? Queridos, caminhada e corrida. Lógico, Ellen White é clara quando fala sobre isso. Ela diz que o melhor exercício é a caminhada. É o melhor exercício, sabe? Porque não sobrecarrega nada. Como é que fala? O risco de lesões é mínimo, quase nulo, né? Não há prejuízo. Isso ativa toda a circulação sanguínea, oxigena o cérebro, acelera e não é acelera, ele torna o metabolismo normal, sabe? Controle do peso. Tudo vai entrando nos eixos quando a gente tem um hábito contínuo de praticar exercício físico. Agora, a questão da corrida, eu particularmente considero como preferência, gosto, sabe, condicionamento, hobby. Eu nunca vou esquecer, queridos, com 35 anos de idade, eu tinha um distúrbio severo do sono. Coisa que eu já arrastava há muitos anos, mas com 35 anos foi o pior ano da minha vida. Por quê? Porque eu dormia igual uma pedra, dormia muitas horas, mas acordava como se não tivesse dormido. Acordava com a mente cansada, o corpo cansado, o dia inteiro aquela energia muito baixa, e fiz tudo quanto é exame possível ao meu alcance, dormi no hospital do sono, sabe? E todos os diagnósticos eram que eu não tinha nada. E aí um dos médicos ainda disse: olha, com relação às enfermidades do sono, muitas delas a gente nem tem como diagnosticar, nem sabemos que tem um problema, mas não sabemos dizer o que é.
A maior parte continua obscura para a medicina. E eu desalentado já, por quê? Porque às vezes eu acumulava um cansaço crônico, que eu ficava sem disposição para ler, para orar, para pregar e para falar com as pessoas. Só que eu precisava ler, pregar, orar e falar com as pessoas todos os dias. E por vários meses eu me sentia assim, eu ligava o piloto automático, eu falava: Senhor, eu não estou em condições, mas eu preciso fazer tudo isso, tem misericórdia. E eu me sentia um robô, Deus me levando, eu falando, e pregando e fazendo, mas eu fisicamente, mentalmente, sabe, numa pior mesmo. E graças a Deus que dos muitos médicos, tudo bem que tem anuite, mas sabe, às vezes parece ter uma venda nos olhos assim que a gente não enxerga também. E aí um bom médico, um dos médicos que eu acabei visitando, ele chegou para mim e disse: Dario, você pratica exercício físico? Falei: olha, não pratico. Então leve isso a sério. Leve isso a sério, porque a ciência descobriu que o exercício físico, ele compensa os males de uma noite mal dormida. Ele não substitui, mas ele ameniza. Ele ameniza os males de uma noite mal dormida, sabe? Ah, queridos, que bênção. Comecei com a bicicletinha, andando, aí fui correndo, aí de repente eu descobri que correr é mais gostoso que caminhar para mim. Sabe, aquela descarga assim de endorfina, né? O hormônio da felicidade, sabe, do bem-estar. E para a glória de Deus, o meu distúrbio do sono foi eliminado, foi curado. Graças a Deus, não tenho mais. Só que eu sofri muitos anos com isso, sem saber o porquê. E hoje, para a glória de Deus, 3 vezes por semana pratico corridas. Gosto de corrida de longa distância. Meu recorde é 24 quilômetros. Gostaria de correr 42 um dia, mas acho que nunca vou fazer isso, porque eu não vou ter tempo de me preparar para isso. Aí exige outra história. E não é o meu caso. A gente corre para bem-estar, não para se aparecer ou para competir. Você não precisa correr 24 quilômetros. Mas se você caminhar pelo menos meia hora por dia, você está dentro do plano de Deus para a tua saúde. Faça planos. Isso é muito importante. Então, muito do que eu falei a gente vai ver agora, outra vez. O exercício aviva e equilibra a circulação do sangue, mas na ociosidade o sangue não circula livremente, e não ocorrem as mudanças que nele se operam, e são tão necessárias à vida e à saúde. Pode ir. Benefícios da atividade física: alegria, bem-estar, as endorfinas. Fortalece o coração, normaliza a pressão arterial. Pode ir embora. Aumenta o HDL, diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Fortalece os ossos. Vai embora que o povo já leu. Melhora a autoestima. Aumenta a energia e eficiência globais. Mantém o peso, melhora a circulação. Interessante. A pessoa sedentária vê alguém caminhando todo dia ou correndo, ele pensa assim: nossa, para que isso? Se cansar à toa. É impressionante que o efeito é justamente oposto. Quem caminha e quem corre dentro de um limite, de um equilíbrio, não se cansa, pelo contrário, renova a energia. O dia que eu corro é o dia que eu mais estou disposto o dia inteiro, e mais feliz, e mais solto, e mais assim, sabe, efusivo, assim, aquela endorfina maravilhosa e tal. É a corrida. Não é à toa que tem um texto que eu não trouxe aqui, mas posso trazer na semana. Um texto que a White fala que o exercício físico é tão importante quanto a oração. Olha que interessante, hein? É tão importante quanto a oração. Uma vez ela ficou sabendo de uma igreja que estava tendo muita briga nas comissões ali, os oficiais brigando numa comissão. Aí ela mandou uma carta dizendo assim: o conselho que eu dou para vocês, oficiais dessa igreja, é que antes de irem para a comissão, vão para a fazenda rachar lenha. Vão rachar lenha primeiro, tirar o estresse, tirar a tensão, relaxar, transpirar bastante. Ou seja, o exercício está relacionado com o sistema nervoso calmo, tranquilo, com resistência para suportar pressões. Tudo isso é o exercício. Mas vamos lá, alimentação equilibrada. Jesus, quando falou sobre a ansiedade, né, deu aquelas lições lindas.
Ele disse assim: porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Sabe o que eu descobri nesse texto? Eu descobri que se os cristãos prestassem atenção nele, não existiria o que a gente vê por aí. Muita gente vivendo para comer, né? Em vez de comer para viver, tem gente vivendo para comer. Tem gente descarregando na comida as suas frustrações, sabe, seus ódios, seus traumas, não sei. A pessoa às vezes tem certas infelicidades em algumas áreas da vida, então ela compensa toda na comida. E aí a comida, o alimento que Deus deixou para revigorar as energias, restaurar as energias físicas e tal, e mentais, acaba sendo um fator de destruição dessa pessoa, acaba fazendo mal. A gente come para viver e não vive para comer. Infelizmente, o número de pessoas que comem uma vez só por dia está aumentando cada vez mais. Começa de manhã e mastiga o dia inteiro até a noite. Tem gente por aí comendo uma vez só por dia, só que é uma refeição de 12, 13 horas, não para, né? E a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. E aqui algumas dicas aí de alimentação. Olha, o pão integral consumido com regularidade tende a reduzir 40% o risco de infarto do coração. Arroz integral tem mais valor nutritivo do que o arroz branco, que está praticamente desprovido de suas fibras, minerais, vitaminas e proteínas. Aveia controla o colesterol e o açúcar no sangue, possui atividade estrogênica. Aí o doutor pode explicar amanhã para a gente aí, porque isso aqui eu não lembro agora o que é esse estrogênico aí. É recomendável no climatério, tem a ver com a saúde da mulher, né, doutor? É por aí. Combate o envelhecimento precoce devido à sua ação antioxidante. Então, alguns exemplos aqui de alimentos. Em outras palavras, os integrais são preferíveis aos refinados e industrializados. Uma coisa que eu aprendi da alimentação saudável: a bênção que você recebe da alimentação saudável é proporcional à parte que você observa dela. Deixa eu ser mais claro, vai. Se você consegue ter não vou falar de alimentação, regime de saúde em geral, a reforma da saúde em geral, se você vive 30% dela, eu diria que pelo menos 30% das bênçãos que Deus destinou para ela, você vai viver, você vai alcançar. Tá certo? O que eu estou afirmando aqui é por observação e por prática. Tá certo? Ou seja, a reforma de saúde, qualquer parte dela que você observa, você é abençoado. E à medida que você cresce no processo, você vai crescendo na capacidade de viver as bênçãos que Deus reservou para aqueles que observam esses princípios, né? Logicamente, queridos, que existem alguns fatores de doença que não dependem de regime de saúde, não depende da reforma de saúde. E aí o cético descrente pode dizer: para quê? Para que tudo isso? Eu responderia: para quê? Sabe, se eu morrer com 50 anos de câncer, estou com 47 agora, se com 50 anos eu morrer de câncer, pelo menos eu terei vivido 50 anos com qualidade, uma mente melhor, sabe, eu aproveitei melhor a vida, porque a alimentação errada, os estimulantes, os maus hábitos, o sedentarismo, tudo isso contribui para que a gente não tenha qualidade de vida. Tudo isso contribui para que tenhamos uma mente embotada, com a capacidade de apreciar as verdades de Deus, sabe? A capacidade se torna limitada por uma vida de descuido. Então, só pelo fator de contribuir para a minha comunhão com Deus e para a minha qualidade de vida, já vale a pena a gente valorizar a reforma de saúde que Deus revelou para a gente. Vamos lá, avançando aí. Em alguns alimentos já foram
que já bem estudados foram detectados compostos ativos que combatem doenças. São reconhecidos como alimentos funcionais: soja, tomate, alho, cebola, repolho, brócolis, linhaça, frutas cítricas, as uvas, a aveia, entre tantos outros. Alguém pode falar do soja, né? Um tempo atrás eu almocei com o nosso líder, que tem dado umas instruções aí para a gente ter cuidado com soja. Eu almocei com ele. E aí eu perguntei: o senhor não usa soja? Eu falei: eu uso. Mas o jeito que o senhor falou lá, ele falou: não, é o seguinte, soja é como se fosse ovos, você não vai usar todo dia. 1, 2 vezes por semana, tá bom. Agora, esse modismo de soja é que está trazendo consequências que a ciência não descobriu por completo ainda. Essa febre, esse excesso, né? Sabe? Mas com parcimônia, com equilíbrio, continua tendo o seu lugar aí. Frutas e verduras são alimentos ricos em fibras. Melhora o trânsito intestinal devido ao seu alto conteúdo em fibras, combate a prisão de ventre, promove a longevidade. Quem come frutas e verduras diariamente tende a viver mais. Proporciona maior proteção contra as doenças degenerativas, como diabetes, pressão alta, câncer e artrite. Vamos lá. Outro remédio. Queridos, a água também é tão essencial, é tão importante, que Jesus também usa a água para ilustrar a salvação que Ele oferece para o ser humano. O contentamento, o refrigério que a presença dEle traz em nossa vida, né? Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E um dos textos mais lindos que eu considero na Bíblia, João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que tem a ver, né, pastor? A saúde tem tudo a ver. Quer dizer, a água é uma coisa tão sagrada, por assim dizer, tão sagrada no sentido científico da saúde, do bem-estar, tão essencial, que Jesus usa a água para ilustrar realidades espirituais lindas e perfeitas. Para termos uma ideia melhor da importância desse líquido no organismo, é bom saber que cerca de 65% da composição do corpo humano é água. É quase a mesma proporção da quantidade de água no planeta. Interessante. O sangue, que leva energia e nutrição às células, tem mais de 90% da sua composição em água. Os ossos, que nos parecem tão duros e consistentes, têm cerca de metade de sua composição na forma de água. E o cérebro, a fonte dos pensamentos e emoções, tem 75 a 85% de água na sua estrutura. A fórmula da água e conselho sobre regime alimentar na saúde e na doença. A água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso devido promove a saúde. 6 a 8 copos diários. E uma dica aqui, né? Os obesos necessitam de mais água. Em geral, para cada 10 quilos de sobrepeso, deve ingerir 1 copo a mais de água na cota diária desse líquido. Possuímos em torno de 15 a 40 bilhões de células cerebrais. Essas contêm 75 a 85% de água, como a gente já viu. Isso é importante para o bom funcionamento do cérebro, como a memória, o raciocínio e demais funções. A falta de água no cérebro pode contribuir para alterações do humor, irritação e até depressão. Tudo bem que é uma força de expressão aqui, né? A água vai para o estômago, mas ela é processada e vai trazer um refrigério no corpo inteiro. Mas a falta dessa água pode contribuir para alterações do humor, irritação e até depressão. Pode prejudicar o raciocínio e a memória. Contribui para irritação e mau humor. Se estiver apresentando tais alterações, crie o hábito de ingerir mais água. Pode fazer grande diferença, queridos. A causa da maior parte das dores de cabeça que o povo sente, não de todas, por favor, mas tem muita gente com dor de cabeça por aí, pura e simplesmente falta de água. Falta de água. Como é interessante a gente perceber muita gente despertando para isso, andando sempre com uma garrafinha. Se você não tem hábito, se você se esquece, procure ter essa garrafinha ao teu lado. Tome aos goles durante o dia inteiro.
Isso vai te trazer um melhor pele, bem-estar, esses benefícios todos aí no cérebro, no corpo inteiro. Simplesmente é uma bênção, tá certo? E finalmente, meus queridos, depois dessa recordação, depois desse vislumbre, o melhor remédio, o remédio mais importante, qual será ele? Lógico, confiança em Deus. E sabe o que me impressiona, queridos? É que a Bíblia Sagrada ela relaciona confiança em Deus com saúde física. Isso me deixa impressionado. Provérbios 3, versos 5 e 8, mas o ideal é ler de 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Queridos, sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Que uma vida religiosa saudável contribui para a qualidade de vida, contribui para a longevidade, contribui para afastar doenças ou enfrentar as doenças de forma mais eficaz. A religiosidade saudável, queridos, ela é essencial. Dentre os remédios preventivos para a manutenção de uma boa saúde, destaca-se de forma impressionante o sentimento religioso. A saúde, conforme comprovações científicas recentes, cultiva-se também através da fé religiosa. E inúmeras pesquisas médicas apontam para a importância da religiosidade como fator de cura e saúde. Livro Ciência do Bom Viver, um dos mais lindos que Ellen White escreveu. 281. Gratidão, regozijo, benignidade, confiança no amor e no cuidado de Deus. Eis as maiores salvaguardas da saúde, fator de saúde. Os que vivenciam esses importantes aspectos da religiosidade apresentam um nível mais elevado de bem-estar físico e mental. Embora possam sofrer dos males da humanidade, a proporção é menor. E quando enfermos, a recuperação é melhor também. Não é à toa, né? Congregar-se em uma igreja é um fator promotor de saúde e bem-estar. Por isso, parabéns porque você veio à igreja hoje. Amém, né? Já é um fator de saúde. Hebreus 10, 25. Não abandoneis a congregação, como é costume de alguns. E ciência do bom viver ainda. Quando a luz solar do amor de Deus ilumina as mais escuras câmaras da alma, cessam o desassossego, a fadiga e o descontentamento, e satisfatórias alegrias virão dar vigor à mente, saúde e energia ao corpo. Amém? Queridos, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, né? Essa riqueza que Ele confiou a cada um de nós, cristãos adventistas do sétimo dia, essa descoberta que fizemos na palavra de Deus, de que Deus está assim interessado na nossa vida aqui na terra, Deus está assim interessado no bem-estar do teu corpo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Vamos lá. Eu acho que é isso, deu uma travadinha. Então vamos ler juntos para a gente fixar esse conceito. Vamos lá. Amado, desejo em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. muito bem. Teríamos um texto final, mas bem no finzinho travou, foi isso? Ah, olha. Não, aí voltou. Vamos lá. Próximo. Para frente. Isso. Olha que gracinha, né? E o texto eu acho que mais claro que a Bíblia Sagrada tem, de que Deus está interessado no que você come, sim, e também no que você bebe, e no que você faz no dia a dia. Todos juntos, vamos lá. Portanto, fazem tudo para a glória de Deus. Qual o conteúdo da primeira mensagem angélica mesmo?
de Apocalipse 14, 6 e 7 em diante. Temei a Deus e faça o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. E agora a palavra diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória. Tem a ver com o glória a Deus. O que você come, o que você bebe, o teu estilo de vida e a tua rotina. Agora um conselhozinho final. Queridos, reforma de saúde é mais para ser vivida do que pregada. Temos que pregar sim, faz parte da mensagem que Deus confiou à nossa igreja. Mas precisamos mais viver do que pregar. Outro ponto importante: reforma de saúde é um processo. Sabe, não se iluda com o falso conceito de que a gente vai viver isso no estalar de dedo. Nossa, eu li tudo, aprendi, agora eu vou viver. Não faça isso. Todos que tentaram agir dessa maneira fracassaram. Reforma de saúde, queridos, ela deve ser o alvo da nossa vida. Se você colocar a reforma de saúde como alvo, você já fez uma grande coisa. Agora, da tua realidade para o alvo, existe um caminho a ser percorrido, de paciência, sabe? De prudência, de equilíbrio, aos poucos. Acredito que outros aspectos mais serão lembrados aí durante a semana, mas que Deus nos ajude a prosperarmos nessa visão. E eu terminaria então com esse apelo: quantos nessa noite querem ter a reforma de saúde como alvo em suas vidas? Quantos querem? Deus seja louvado. Esse é o mínimo, né? Porque é uma aberração, eu diria que chega a ser até uma blasfêmia, quando qualquer um de nós aqui ironiza esse assunto, sabe, ou considera esse assunto piada, sabe, isso eu diria que é pecado. Que Deus nos livre, queridos, levemos a sério essa mensagem, é o alvo da nossa vida. Que Deus abençoe. Eu preparei para os irmãos aqui, para terminar, uma musiquinha. Preparei não, eu trouxe uma musiquinha, que eu vou aprender a cantar junto com vocês, tá bom? Pode colocar o vídeo, vamos lá. Essa musiquinha é para você recordar tudo o que você escutou aqui essa noite e talvez aprender um pouco mais ainda. Nós vamos, são 2 minutos e meio, você vai escutar, tenta cantar já na primeira vez, mas na segunda vamos ficar em pé e vamos cantar, tá bom? A primeira é para aprender. Vamos lá.